Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você já deve ter se metido numa discussão sobre transporte no Brasil e já reclamou que nós não investimos tanto em ferrovias para explorar justamente as tão mal faladas rodovias. Só que aí, quando esse assunto surge, quem nós culpamos? Ele mesmo, JK, o presidente Juscelino Kubitschek. Só que, nesse vídeo, vamos analisar essa questão. Afinal de contas, a culpa é dele por não explorarmos ferrovias? Antes de eu contar essa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Lembrando sempre que as referências estão aqui na descrição do vídeo. E você já quer saber, não é? É culpa dele? Mais ou menos. Afinal de contas, para a gente entender todo esse percurso, precisamos começar no início, quando as ferrovias são instaladas no Brasil. E elas surgem justamente na segunda metade do século XIX, puxadas principalmente pelo Barão de Mauá. Aquele cara que já foi muito rico, empresário no Brasil, um dos grandes magnatas do café ali no século XIX, e ele justamente instala as ferrovias no Brasil com essas duas questões. Primeiramente, pegando essa grande inovação tecnológica que reduziu muito o transporte e o tempo de grandes mercadorias, que começa lá na Inglaterra, bem no bojo da segunda Revolução Industrial, e além disso, ele as usa para justamente acompanhar o escoamento das suas produções de café. Logo, você tem esse interesse de fazer as fazendas de café do Rio de Janeiro e de São Paulo serem escoadas para o litoral, primeiramente no Porto do Rio de Janeiro e depois para o Porto de Santos. Mas essa informação já é muito importante, porque as ferrovias no Brasil estavam sempre associadas com uma grande produção agrícola, principalmente o café. Não à toa, a gente vai ver o grande desenvolvimento das ferrovias, principalmente no estado de São Paulo, onde se tinha as maiores plantações de café já no fim do século XIX. Dessa maneira, as fazendas tinham interesse de fazer as ferrovias para se ligar ao estado de São Paulo numa ideia de integração estadual e assim fazer um grande desenvolvimento econômico, facilitando o escoamento das plantações de café e dessa maneira aumentando muito o lucro dos cafeicultores que podiam de fato estimular grandes plantações e ter grandes colheitas. Afinal de contas, o nosso café era movido para exportação e quando se chegava no litoral com as ferrovias, o mundo inteiro podia ser abastecido com café. Chega um momento, já no início do século XX, que o Brasil é facilmente o maior produtor de café do mundo, responsável por praticamente 60% do consumo planetário. É muita coisa. E é curioso falar disso porque a expansão cafeeira se alia muito com a era dourada das ferrovias, principalmente entre as décadas de 1900 até 1920. Então, é bem no começo do século XX que a gente tem esse apogeu das ferrovias. E isso tudo tem uma data marcada não por causa do apogeu das rodovias ou por causa de uma mudança de investimento absurda pelo governo, por exemplo. É mais uma questão, apontada aqui nos artigos que eu citei, sobre como o investimento das ferrovias era uma coisa bastante cara e que demandava muita produção para se valorizar essa forma de transporte. Com a Primeira Guerra Mundial na Europa, que dura de 14 a 18, nós temos uma alteração do padrão de compra do planeta em relação ao café. Não era mais tão necessário comprar algo que era supérfluo na cabeça mundial como era o café. Então, o modal ferroviário, que já era por sua vez bastante caro e que, pegando essa ideia de que o café estava sendo sim muito consumido, vai se ter uma grande expansão das malhas e da mão de obra para se operar essas malhas, chegam num ponto que tudo isso fica deficitário. O pagamento de salários, a manutenção, os investimentos em novas malhas já não comporta mais a baixa compra de café que se começa já pós Primeira Guerra Mundial. E, portanto, a gente vai ter sim ainda um investimento em malha ferroviária, mas nem se compara ao apogeu dessa era dourada que eu falei do início do século XX. Então perceba que antes do apogeu das rodovias, as ferrovias já não estavam valendo mais o investimento. E isso veio aliado às mudanças tecnológicas também no mundo pós-Primeira Guerra, principalmente puxando a ideia do carro cada vez mais barato em relação ao que era no início do século XX, e também uma ideia de
associar o carro ao veículo do progresso. Isso estava presente nas artes futuristas, colocando a velocidade como uma nova fronteira humana, associando as grandes capitais como Nova York e Chicago, que estavam cada vez mais fazendo ruas e avenidas para conseguir manter essa ideia do carro e do automóvel como também um símbolo do fortalecimento urbano. E no caso de capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e principalmente São Paulo, o capital do café que motivou muito o comércio de carros e também vai acabar quando esses cafeicultores assumem cada vez mais o poder político, possibilitando políticas públicas que incentivam as rodovias. E nesse contexto, o Brasil no início do século XX passou por grandes ondas imigratórias que vão se fortalecer ainda mais no pós-Primeira Guerra, com europeus fugindo da morte, e isso faz com que a urbe, o sentimento urbano, cada vez mais floresça, e nesse sentido o carro ele é o veículo dessa nova urbanização. Então, esse sentimento de se ter o carro com o progresso faz praticamente uma ideologia, o rodoviarismo, associar sempre o carro, esse veículo transformador, veloz, como o progresso. E isso está bem sintetizado também quando a gente pensa no estado de São Paulo, que tinha o capital cafeeiro e vai ser o principal lugar onde essa ideologia vai prosperar, tanto desenvolvendo cada vez mais a capital, São Paulo, mediante a ideia do carro, copiando cidades como Nova York e Chicago, mas acima de tudo, integrando as cidades mediante rodovias, algo que já vai ficar cada vez mais forte a partir da década de 20. O Washington Luiz, que é um presidente que representava os interesses cafeeiros paulistas, falava que governar era abrir estradas, com essa ideia de você integrar o território e possibilitar o progresso. Isso também vai acontecer no Nordeste, mediante o capital também agrícola, principalmente da cana, do tabaco e do algodão. Isso acontece em Belo Horizonte, isso acontece no Rio de Janeiro. Então é importante ver que essa questão do carro, cada vez mais, vai se despontando Brasil afora. E isso tudo já mostra que antes do JK, você já tem tanto o déficit do investimento nas ferrovias, por causa que elas não se sustentavam, uma ideia nova do carro cada vez mais barateado e uma política pública baseada numa ideia que carro era o progresso. Então percebam o tanto que o Brasil já vai se constituindo para isso e vai cada vez mais continuando. Quando Vargas vem nos anos 30 e também nos anos 40, cada vez mais uma classe média enriquecida, um trabalhador urbano cada vez mais ligado às fábricas, ao contrário de cada vez mais no agro, como era na Primeira República. Então, esse dinheiro cada vez mais vai associado a mercados de bens de consumo, onde o automóvel desponta. Não era popular, mas ele começa a ter cada vez mais uma preocupação no Brasil. E isso motiva ruas e avenidas e rodovias. A chegar num ponto que cada vez mais o governo federal vai buscar fazer mais rodovias com o dinheiro público, e quando a gente chega no JK, Juscelino Kubitschek, entre 56 e 60, a gente já tem uma ideia forte econômica chamada de nacional desenvolvimentismo. A ideia era que o Brasil, como nação, menos interesses privados na cabeça dos políticos e empresários da época, e mais uma integração nacional e fortalecida principalmente por dinheiro público, administração estatal, você tem um grande desenvolvimento, e isso passa pela questão de infraestrutura e principalmente as rodovias. Quando o JK assume em 56, a gente já tem a fundação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Então, a gente já tem essa ideia que o governo federal iria facilitar e regular essa nova indústria automobilística e trazer muito desse capital estrangeiro, já que as principais montadoras eram estrangeiras, e dessa forma incentivar cada vez mais a aquisição de carros por essa classe média ascendente. E isso é um grande marco porque o próprio nome montadora vem da ideia que desde o início do século XX a gente tinha sim automóvel no Brasil, só que as peças elas iam separadas e importadas. De fato, as companhias que estavam no Brasil, como Ford ou General Motors, elas literalmente montavam o carro e entregavam para o comprador. Agora, com o governo JK, a gente vai ter uma indústria de fato que não só monta, mas produz as peças e possibilita um grande ensino técnico para pessoas trabalharem, principalmente em regiões como o sul da Bahia e o grande e famoso ABC Paulista, ligado muito a essa questão da indústria automobilística. Faz sentido a indústria do carro estar no estado que mais vai motivar essa ideologia rodoviarista, que inclusive vai dar problemas ambientais em algum momento. Já fiz um vídeo interessantíssimo sobre isso, sobre a história das chuvas. Dá uma olhada lá para você ver que essa questão econômica está muito ligado aos problemas que a gente tem hoje com chuvas. E aí, de fato, com essa nova preocupação de política pública, a gente tem um verdadeiro abandono das ferrovias, que já vinham cada vez mais desinvestidas pelo Estado brasileiro, e além disso, muitas dessas rodovias eram de capital privado, associadas em regime de concessão com os governos estaduais, mas principalmente
principalmente a partir da década de 30, com essa queda do apogeu do café, as ferrovias cada vez mais viram rodovias de passageiros, que não têm tanto lucro e começam a ser de fato sucateadas, a ponto de, a partir dos anos 40, muitas dessas ferrovias viram estatais, para a gente tentar ter o dinheiro público possibilitando a existência delas. Só que esse investimento cai e a ideia de rodovia como integração nacional e novo fluxo de modal de transporte para escoar a produção brasileira vem com muita força, associando também a ideia de giro da economia, mais pessoas trabalhando em indústrias que vão, de fato, movimentar o emprego, o dinheiro e tudo mais. E não à toa, Brasília, que vem em 60, é um marco maior dessa ideia de rodoviário, porque você tem uma capital no meio do Brasil que precisa ser ligada aos lugares mediante rodovias e possui toda uma arquitetura voltada para a questão do carro. Uma cidade com grandes avenidas, uma cidade que, em tese, deveria desafogar o trânsito, que a gente já vinha nascente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então é um grande símbolo dessa ideologia rodoviarista. E tudo isso resulta que a gente, desde 70, 80, 90, as ferrovias cada vez mais vão fechando, o investimento não compensa, os trens de passageiros não dão mais tanto lucro para compensar o investimento, querendo ou não, a ferrovia é bem mais cara do que as rodovias, principalmente naquela época. Hoje em dia a gente tem uma discussão sobre custos para a gente falar, só que só vai ter uma grande ressurreição das ferrovias, ou melhor dizendo, uma pequena ressurreição, a partir da década de 90, com cada vez mais privatizações das ferrovias, e aí a gente tem um grande fortalecimento do setor de cargas, colocando principalmente no sul e no sudeste esses transportes justamente para portos como o de Santos. Então é mais nos anos 90 que as ferrovias dão um respiro, principalmente com capital americano, inglês e nos anos 2000, chinês. Só que não se compara ao apogeu que foi, e não nos anos 80, mas nos anos 1910 e 20. Percebam que a questão da nostalgia do trem é muito mais ligada a uma nostalgia muito antiga. E quando a gente vê, por exemplo, músicas como Trem de Doido, Ponta de Areia, Trem das 11, nós temos toda uma noção de trens colocando a questão do passageiro, que ainda era forte em 50, 60 e 70, mas que simplesmente não compensava mais o custo. Até porque o carro vai ficando cada vez mais popular. Desde a Volkswagen fazendo Fusca na década de 50, o carro fica cada vez mais acessível para o brasileiro. É assim como as caminhonetas, os mercados de ônibus e por aí vai. É isso, galera. Então vocês podem ver que o JK de fato tem um protagonismo na questão do rodoviarismo frente ao ferroviarismo, mas as questões ferroviárias já dão problemas logo após a Primeira Guerra Mundial. E essa nostalgia de achar o trem bonito, e eu mesmo gostaria que voltasse, e se tudo der certo vai voltar, é muito ligada mais à ideia de trens de passageiros que demandavam um investimento menor, mas ainda assim não davam tanto lucro para compensar esse investimento. E aí tem carros, rodovias cada vez mais duplicadas, então é muito forte a concorrência da rodovia, fora as preferências da população, que prefere muito mais um carro do que um trem, por exemplo. Mas claro, isso tudo também está associado a uma ideia, a uma cultura, tanto de massa quanto de consumo, que cada vez mais a gente prefira o carro ao transporte público no geral. Mais que público, coletivo. Isso é um grande problema, inclusive, ambientalmente falando. E bom, espero que tenham gostado dessa história, ela é interessantíssima, e para mais sugestões de temas, entre outros assuntos, coloquem aqui nos comentários. Agora a gente se vê na segunda que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!